Buenas, pessoal. Sou o professor Iago Portela, professor de matemática. E hoje vamos fazer uma aula de matemática básica. Vamos abordar, minha gente, um assunto que cai muito nas provas de concurso, cai muito no Enem, nas provas de ensino médio. Tudo que tem matemática, esse assunto aparece. Na realidade, nós vamos começar a abordar esse assunto. Nós vamos começar a trabalhar, a estudar e, o mais importante, a aprender. Vamos entender fração. Fração, gurizada. Por quê? Fração é um assunto que sempre cai nas provas, tá? Assim, ó, tá lá no concurso, tá? Tá lá no edital. Seja o edital do Enem, seja no edital de qualquer concurso, está fração. Número racional, aparece lá, número racional. É o mesmo que fração. Então, nós vamos começar a ver números fracionários. E, antes de tudo, eu peço a gentileza de que vocês se inscrevam no canal Professor Iago Portela, curtam esse vídeo, salvem esse vídeo, façam esse canal ganhar relevância para que eu possa ajudar muita gente a aprender matemática. Ok? Vamos dar sequência. O professor vai dar uma pausa no vídeo, rapidinho, que tu nem vai notar, para a gente focar nos estudos. Vamos. Então, pessoal, número fracionário ou simplesmente fração. Tá? Vamos começar a ver esse bicho-papão dos concurseiros por aí. Vamos aprender fração de uma vez por todas. Para começo de conversa, seguinte, ó, o que tu lembra quando tu pensa em fração? Tu que está lá no ensino médio, no ensino fundamental, ou que está começando a estudar matemática. Tem gente que vai assistir o vídeo que está começando a estudar matemática. Então, está lá no 6º ano, estudando matemática, frações. Tem gente que está no ensino médio, não lembra de frações. Tem gente que vai fazer um concurso e precisa aprender frações. Então, o que é uma fração? Fração, pessoal, acima de tudo, vamos pensar assim, ó, é um pedaço de um inteiro, tá? Então, fração é um pedaço de alguma coisa. Começa por aí. Então, vamos começar lá pelo basicão. Olha só. Vamos supor, tá? Aqui, que tu tem uma barra de chocolate. Olha só. Deixa o professor trazer mais para cá. Aqui tu tem uma barra de chocolate. Imagina que eu dividi tal e qual. A mão livre, assim, uma divisão perfeita em 4 partes iguais, tá? Aí, tu vai lá e come uma dessas partes, certo? Então, vamos pensar aqui, ó. Partes que tu comeu do chocolate. Foi uma. Agora, em quantas partes tu dividiu o chocolate? Foram em 4 partes. Eu comi eu dividi em 4 partes e comi uma. Que número eu posso representar as partes que eu comi e, ao mesmo tempo, em quantas partes eu dividi o chocolate? Essa é a ideia de fração. Ó. Eu quero dizer, representar quantas partes eu comi e quantas partes eu dividi. A fração é um número que informa 2 coisas, em quantas partes tu considerou ou comeu e quantas partes tu dividiu. Então, se tu comeu uma parte de 4 partes, então tu tem a fração 1/4, ou 1/4, ou ainda tem gente que escreve dessa forma. As 2 maneiras estão certas, tá? Então,
Assim, ó, pessoal, fração, número fracionário. Isso é uma coisa muito importante que você entenda. Olha só, o 1/4 como um todo é o número, tá? O 1/4 é o número, ok? Lembra disso. Por exemplo, aqui, ó, se tu tem lá uma barra de chocolate, tu divide ela em 3 partes e resolve comer 2. Come 2 partes desse chocolate. Que fração representa a quantidade que tu comeu? São 2 de 3 partes, então 2/3. Ah, professor, se eu quiser saber quantas partes sobraram, ó, sobrou uma parte. Então, uma parte de 3, 1/3, ok? Lembrando o seguinte, ó, tanto o 1 quanto o 2, o 1, o 3, aqui o 4, todos eles são números, vou puxar aqui um pouquinho a folha, naturais. Ok? Então, a fração é um número formado por números naturais. Que números são esses? Qualquer número. Então, nós vamos pegar 2 números naturais, que vamos representá-los por A e por B. Então, 2 números naturais, A e B, tá? Onde esse B, necessariamente, ele tem que ser diferente de 0. Por quê? O inteiro, isso é uma coisa muito interessante, que muitas vezes as pessoas não entendem. Por que que do B não pode ser 0? Por que não pode ser 0? Tá? Pensa assim, ó, tu tem um inteiro. Tem como tu dividir este inteiro em 0 partes? É possível tu dividir esse inteiro em 0 partes? Não, não tem como. Então, como não tem uma maneira de tu dividir em 0 partes, não pode, um dos números não pode ser 0. E tu vai ver por que tem que ser o B. No caso, aqui, o B, né? Então, assim, ó, vamos pegar a fração como sendo um número. Ó, A sobre B, tá? Um número A sobre B. O A sobre B, ou A dividido por B, tá? Esse bicho todo aqui é o número fracionário, ok? Todo esse bichinho aqui, ó, é o número fracionário. A fração é o número? Isso, tá? Lembra o seguinte, ó, o 1 e o 4 são algarismos dessa fração, certo? O 2 e o 3 são algarismos da fração. O número é 2/3, 2/3, 2/3, ou 1/4, como a gente vai aprender daqui a pouco a leitura. Então, A sobre B, tá? É o número fracionário. Lembrando, então, ó, este número A, que é o que está acima do traço, é um número natural, ok? O B também é um número natural. Ainda, este B aqui é um número natural diferente de 0. O sinalzinho de igual com uma barra significa diferente, certo? O número que está acima da barra, tá? Acima da barra do traço, é chamado de numerador. Ó, veja só, o professor está revisando tudo sobre fração, do conceito de fração. Nós não vamos entrar no detalhe das operações, apenas os conceitos. Abaixo da barra, nós temos o denominador. Ok? Uma coisa extremamente importante que os alunos esquecem, tá? É que esta barra aqui, ó, ela indica uma divisão, certo? Lembra, fração é sempre uma divisão. Tu pega o teu inteiro, divide em partes iguais, tá? Tu vai dividir o inteiro em partes iguais.
Olha só, aqui eu peguei o meu inteiro e dividi em 3 partes. Ou seja, fração sempre é divisão, ok? O número que está em cima do traço, que é o numerador, tá? O numerador, ele indica as partes consideradas. Como assim, professor? Aquelas partes que eu pintei, a parte do chocolate que eu comi, a parte de uma horta que eu plantei. Tudo que tu está considerando é o numerador. E o denominador? O denominador, ele indica em quantas partes dividimos o inteiro. Ok? Então, o denominador, ele indica em quantas partes dividimos o inteiro. Então, se tu tem, por exemplo, aqui, ó, 8 sobre 15, tá? 8 sobre 15. O que eu fiz aqui? Eu peguei o meu inteiro. Retângulos funcionam muito bem, pessoal. Vou dividi-lo em 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Não saiu bem dividido, então vamos dar uma consertada. Ó, vamos dar uma consertadinha aqui, ó. Tá? Vou dividir aqui, ó, em 3, nesse sentido. Então, se tu contar, tem 15 partes aqui. Vamos supor que são iguais. E eu considero 8. Então, ó, vou pintar de outra cor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, qual é a fração que está indicando as partes que eu pintei? 8 quinzeavos, ok? Então, 15 avos, mas de onde é que saiu o avos? Já te explico. Lembrando que o 8 é o numerador e o 15 é o denominador. Então, assim, ó, pessoal, toda vez que tu tem uma fração, seja ela qual for, A sobre B, tá? Se o número que está embaixo for 2, tu vai ler o número que está em cima, tá? Então, tu lê o número, por exemplo, ó, 8, se fosse 2, tu ia ler meios, tá? Tanto faz. Se é mais de 1, é meios. Se não, é meio. Se o número que está embaixo for 3, tu vai ler terço ou terços, se for mais de 1. Não é o terço de rezar, é o terço de 3 partes. Se o B for 4, tu vai ler quartos. Opa, quarto. Tá? Mas não é o quarto de dormir. É o quarto de 4 partes. Se o B for 5, tu vai ler quinto ou quintos, mas não é o quintos dos infernos, não. Matemática é uma coisa angelical, saborosa, coisa boa de estudar. Se o B for 6, tu vai ler sexto ou sexto, se for mais de um, mas não é o sexto de botar roupa, é sexto de ser de partes, de ser dividido em 6 partes. Se for 7, será sétimo ou sétimos, depende, se for mais de um, né? Se for 8, oitavo ou oitavos. Se for 9, está terminando o meu espaço, vamos ler nono. Mas não é o nono, vou lá dos gringos. Não, é nono de 9 partes. E se aqui embaixo for 10, nós vamos ler décimos. Ou décimo, se for apenas um. Mas se for maior do que 15, ó, se tu tiver aqui
maior do que 10, desculpa, né? 15, porque eu olhei para o 15 ali, né? Se nós tivermos uma fração A sobre B, e o número que estiver aqui embaixo, ó, o número que estiver aqui embaixo for maior que 10, tá? Tem que ser maior que 10. Tu vai ler o número, ó, ler o número seguido da palavra, ó, avós. Não é avós, é avós, ok? Avós, tá? Então, pessoal, fizemos um primeiro desenho, vamos dizer assim, uma primeira explicação do que é um número fracionário, ou então uma fração. Então, retomando, né, sendo assim repetitivo para ser explicativo, nós tomamos um inteiro, dividimos ele em partes. Consideramos alguma parte. Então, por exemplo, se for um chocolate, dividimos em 4 partes, comemos uma parte. Então, quantas partes tu comeu? Uma. Em quantas tu dividiu? 4. Que número eu indico as partes que eu comi e quantas partes eu dividi? É 1 sobre 4, que a gente entendeu agora que é 1/4. Tá? Então, quantas partes eu comi? 1/4. Se tu fosse pensar em quantas partes sobraram, olha só, sobraram 3. De quantas? De 4 partes. Então, sobraram daquele chocolate 3/4. Se eu pegar um inteiro, dividir em 3 partes, considerar 2, pintar 2, quantas partes eu pintei? 2 de 3, então 2/3. Quantas eu não pintei? Uma de 3, então 1/3. Então, se a gente for pensar no número fracionário, o 2, o 3, o 1, o 4, são todos números naturais, números que a gente usa para contar. O número natural é aquele número que a gente usa para contar. Então, se nós vamos considerar os números naturais, vamos pegar 2 letras que representem esses números, a letra A e a letra B, ok? Só que a letra B tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque a letra B, ela vai indicar em quantas partes eu estou dividindo o inteiro. E eu não posso pegar o inteiro e dividir em 0 partes. No mínimo, eu vou dividir em uma parte, que é a parte inteira. Então, vamos escrever uma fração geral, A sobre B, tá? Aonde o A é um número natural, o B também é um número natural, diferente de 0. Esse traço aqui, ó, indica divisão, tá? A gente sempre que se trata de fração, se trata de uma divisão. O número que está em cima é chamado numerador e o que está embaixo, denominador. O numerador indica quantas partes foram consideradas e o denominador indica quantas partes nós dividimos o inteiro. Ok? Então, aqui, ó, 8/15. 8 sobre 15, 8/15avos. Eu divido o meu inteiro em 15 partes e pinto 8. 8/15avos. Tá? Leitura de um número fracionário. Tenho aqui o número A sobre B. Eu sempre leio o número que está em cima. Então, se eu tenho, ó, por exemplo, 9 sobre 7. Tá? Então, eu vou ler o número 9. Como o denominador é 7, sétimos. Então, 9 sétimos. Ou seja, se o número que estiver embaixo for 2, eu leio meio. Se for 3, terço. 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto e assim por diante, até o décimos. Se o número que estiver embaixo, o denominador, for maior do que 10, nós lemos o número seguido da palavra avos. Então, aqui, ó, 8/15avos. Ok? Tranquilo até aqui? Então, aqui a gente fez uma mega revisão do que é o número fracionário. Na sequência, nós vamos ver um pouquinho sobre frações equivalentes. Então, aqui, pessoal, frações equivalentes. O professor já desenhou aqui de antemão 3 inteiros.
Nós vamos pegar o primeiro inteiro e vamos dividi-lo em duas partes. Olha só. Vou dividir mais ou menos no meio, tá? Porque é a mão livre, tá? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais aqui. E vou pintar, ó, uma dessas partes. Que fração eu pintei? Eu pintei a fração 1 de duas partes. Então, 1/2, ok? Agora, eu pego esse meu inteiro e divido em 4 partes iguais. E eu vou pintar duas delas, ó. Essa aqui e esta aqui. Que fração eu pintei? 2 de 4 partes, então 2/4. Agora, eu tomo esse meu inteiro e o divido não mais em 4 partes, e sim em 8. Opa, deu um probleminha aqui. Em 8 partes. E vou pintar 4, ó. 1, 2, 3, 4. Quantas partes eu pintei? 4. De quantas? 8. 8/4. Mas observa o seguinte, ó, pessoal. A parte do inteiro que foi pintada sempre foi a mesma, certo? Ela sempre foi a mesma, aquele tamanho ali. Só que o que mudou? Mudou em quantas partes eu dividi essa parte que foi pintada. Aqui foi em 1, aqui em 2 e aqui em 4. Então, frações equivalentes são frações que representam a mesma parte de um inteiro dividido de formas diferentes. Então, a gente diz o seguinte, ó, que 1/2 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8, ok? Então, 1/2 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8. Lá no... Esse aqui é o símbolo mais correto de equivalência, mas costuma-se utilizar o sinal de igual, tá? O pessoal aí usa o sinal de igual, né? Vamos entender que isso é possível, certo? Então, aqui, ó, observa o seguinte, ó, sempre que eu pegar uma fração e multiplicar tanto a parte de baixo quanto a de cima, ou seja, o numerador e o denominador, por um mesmo número, eu vou obter uma fração equivalente. Então, se eu fizer 1 vezes 2, opa, dá 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Se eu pegar esse 2, ó, e multiplicar por 4, e o 1 eu também multiplico por 4, ó, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então, eu posso multiplicar um número fracionário, tá, por um mesmo valor, uma mesma quantia, um mesmo número. Então, eu posso multiplicar uma fração por um mesmo número, tanto no numerador como no denominador. E eu obtenho frações equivalentes. É uma maneira da gente obter frações equivalentes. Então, por exemplo, ó, se eu tenho a fração 3/4, eu não vou fazer desenho para saber quais são as frações equivalentes a ela. Se eu multiplicar essa fração por 3, ó, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Então, 9/12 é uma fração equivalente a 4/3. Se eu tomar, por exemplo, ó, a fração 9/15, e eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3, ó, 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Eu também obtenho uma fração equivalente. Então, frações equivalentes, tá? Eu posso multiplicar um número fracionário pelo mesmo número, os termos um número fracionário pelo mesmo número, e eu obtenho uma fração equivalente. Ou eu posso dividir por esse mesmo número, e eu também obtenho uma fração equivalente, ok? Se acaso o pessoal estiver ficando meio embaçado, é porque o aplicativo que o professor usa, tá? De vez em quando ele dá uma falhada.
mas quando a gente está começando, a gente não tem como fazer diferente, tá? Então, frações equivalentes é o que a gente acabou de ver. Então, aqui, pessoal, na sequência, vamos ver comparação de frações. O que é comparar frações? Tá? É dizer se essas frações são iguais, se uma é maior que a outra, ou se uma é menor que a outra. Tá? Então, comparar frações é verificar se essas frações são iguais, se uma é maior que a outra, ou se uma é menor que a outra. Ok? E aí nós temos duas situações. Primeira situação. Tá? Qual é a primeira situação? Denominadores. Opa, é aqui o I. Iguais. A primeira situação é quando os denominadores são iguais. Por exemplo, ó, 4 sextos e 5 sextos. Tá? Vamos fazer um desenho aqui. Ó. Vamos pegar um inteiro, dividi-lo em 6 partes. E vamos pintar 4. 1, 2, 3, 4. Vamos pegar um inteiro, vamos imaginar que é virtualmente igual, 2 inteiros virtualmente iguais, dividi-lo em 6 partes, e agora ó, vamos pintar 5. Observa, quantas partes, onde eu pintei mais partes? Nos 5 sextos. Então, a gente diz que os 5 sextos é maior que o 4 sextos, tá? Deixa eu até fazer de uma cor diferente, ó. Sinalzinho de maior, tá? Ou seja, tu vai olhar para o numerador, porque tu não vai pegar, toda vez que tu for fazer uma comparação de frações, tu não vai olhar para a fração e fazer um desenho, tá? Tu vai pegar e vai olhar se os denominadores são iguais. Tu olha para os... Se os denominadores são iguais, tu olha para os numeradores. O maior numerador, ó, olha aqui, ó. Maior numerador, ele indica qual é a maior fração, tá? Então, outros exemplos, ó. 7 dozeavos e 3 dozeavos. Olha só, o 7, ou melhor, antes, os numeradores são iguais, os denominadores, ó, 12, 12 são iguais, denominadores são iguais. Então, tu vai olhar para o 7 e para o 3. Como o 7 é maior, então 7 dozeavos é maior que 3 dozeavos, tá? Agora, se tu tem aqui, ó, 5 sextos e 5 sextos, tá? Observa o seguinte, ó, os denominadores são iguais e os numeradores também. Então, as duas frações, a gente diz que elas são iguais. Esta é a primeira situação, quando os numeradores, os denominadores são iguais. Segunda situação. Ó. Segunda situação. Qual é a segunda situação? Suspense, né? Denominadores diferentes. Essa é a segunda situação. E a que mais aparece. Por quê? Porque aquela primeira ali é muito fácil. Tá? A que mais aparece é a segunda situação, denominadores diferentes. Então, por exemplo, ó, tu tem aqui a fração 4 quintos e 6 oitavos. Ok? Bah, e agora? Se tu for fazer o desenho à mão livre, como o professor está fazendo, fica meio cabuloso, a coisa fica meio difícil de tu perceber. Às vezes é um desenho que dá para te notar, mas se é um desenho que é muito parecido, fica difícil. Então, é o seguinte, ó, pessoal, aqui vem um macete top.
tu vai colocar os traços aqui, tá? Primeira fração, segunda fração, ok? E aí, o que tu vai fazer? Primeira coisa, tu vai multiplicar os denominadores. Ó, 5 vezes 8, 40. O novo denominador das duas frações será 40. E agora, professor? Obedecendo a primeira fração, multiplica em x. Ó. O numerador da primeira vezes o denominador da segunda. 4 vezes 8, 32. Ok? Sacou? Tu tá percebendo o que isso vai dar? Tu tá entendendo a maldade da coisa. E agora tu vai multiplicar em x aqui, ó. Denominador da primeira vezes numerador da segunda. 5 vezes 6, 30. O que deu aqui? O que aconteceu aqui? Que maluquice é essa? Que mágica é essa? Seguinte, ó, pessoal. 5 quartos, ou melhor, 4 quintos é equivalente a 32 quarentavos. É como se eu pegasse a fração 4 quintos e multiplicasse ela por 8. Eu achei uma fração equivalente a 4 quintos. Da mesma forma, eu pego a fração 6 oitavos e encontro uma fração equivalente a ela. Como se eu multiplicasse a fração 6 oitavos, por exemplo, por 5. E aí eu encontrei uma fração equivalente a ela. Como essas duas frações têm o mesmo denominador, as duas frações equivalentes, agora eu posso comparar. Eu olho para as duas. 32 quarentavos e 30 quarentavos. Denominadores iguais, eu olho para os numeradores. 32 é maior que 30. Então, 32 quarentavos é maior que 30 quarentavos. Como ela é equivalente a 4 quintos, ó, vamos tentar aqui, ó, tem que pôr outra cor. 4 quintos é maior que 6 oitavos, ok? Eu multiplico a fração em x e determino os numeradores. Multiplico os denominadores e determino os novos denominadores. Quando os denominadores são diferentes dessas duas frações, aí eu posso fazer a comparação entre eles. Feita a comparação, eu descubro qual é a maior e qual é a menor. Ok? Então, por exemplo, ó, se eu tiver aqui, ó, 3 sétimos, deixa o professor botar mais para cá. 3 sétimos e 3 sextos, tá? Então, ó, multiplica os denominadores. Então, aqui, vou colocar os traços, ok? 7 vezes 6, 42. Eu sou professor de matemática de escola, então eu sempre espero que o meu aluno responda. Parece que eu estou dando aula para vocês e esperando vocês responderem. Aí eu vou multiplicar em x, ó. 3 vezes 6, ó. Olha só. 3 vezes 6, 18. 7 vezes 3, 21. E aí eu vou olhar. Qual é a... Olhar, antes, os denominadores são iguais, eu olho para os numeradores. 21 é maior que 18. Portanto, 21 42 avos é maior que 18 42 avos. Logo, 3 sextos é maior que 3 sétimos, ok? Entendido até aqui, pessoal? Tranquilo, sereno? Para finalizar esse resumão, nós vamos ver agora como calcular uma fração de um inteiro. Então, aqui, ó, como calcular uma fração de um inteiro? Quando a gente faz isso aqui, ó, como calcular uma fração, tu pensa... Opa, terminou, tá acabando a bateria aqui, calma um pouquinho aí, que deu um tilt aqui. Retornamos, desculpe aí, gurizada. Quando tu pensa em calcular uma fração de um inteiro, é como se tu calculasse uma parte de um inteiro. Por exemplo, tu tem lá R$200.
tá? E tu quer gastar 4/10 desses R$ 200. Olha só que coisa louca. Então, tu vai calcular 4/10 de 200, ok? Como é que eu calculo 4/10 de 200? Vou fazer o seguinte, ó. Para a matemática, tá? Para a matemática, a preposição de, ela indica multiplicação. Então, eu vou pegar a fração 4/10 e vou multiplicar por 200. Como é que eu faço isso, professor? Muito tranquilo. Ó, eu multiplico o 4 pelo 200, tá? Ó, 4 vezes 200 e divido pelo denominador. Esse 200 aqui, ele tem um denominador que não aparece, que é o 1. Então, eu faço 10 vezes 1. 10, ok? Por que o professor fez isso aqui? Ó? 4 vezes 200 dividido por 10. Sempre que tem zeros, pessoal, eu posso cancelar esses zeros. Lembra, mano a mano. Um zero no numerador e um zero no denominador. Tá? Não posso cancelar partes diferentes. Então, ó, 4 vezes 20 é 80. Sobre 1 é 80. Então, 4/10 de 200, se eu quero gastar 4/10 de R$ 200, eu posso gastar R$ 80, tá? Vamos supor que tu tem lá uma receita que diz, ó, 1/3 de 4 quilogramas de farinha. Barbaridade, professor. 4 quilogramas de farinha. Quero calcular 1/3 de 4 quilogramas. Lembrando o seguinte, ó, olha só. Pegar uma canetinha aqui. 4 quilogramas de farinha. 1 quilograma tem 1.000 gramas. Então, 4 quilogramas, 4 vezes 1.000, ó, 4 quilogramas tem 4.000 gramas. Então, eu quero calcular quanto é 1/3 de 4.000 gramas. Vou fazer a conta dessa forma. Vou transformar esse 4 quilogramas em gramas. Por quê? Porque daí eu me escapo do número decimal. Então, ó, vou fazer 1/3 vezes, porque é D, né? 4.000. 1 vezes 4.000, 4.000. 3 vezes 1, 3. 4.000 dividido por 3 é aproximadamente, agora o professor vai colar no seu rascunho, 1.333 gramas, tá? Então, é aproximadamente 1.333, ok? Então, 1/3 de 1 quilograma, melhor, 1/3 de 4 quilogramas de farinha é 1.333 gramas. Bah, professor, mas se a pergunta, o gabarito tá em quilos, o que eu faço? Seguinte, ó. Tu vai fazer esse 1.333, tu tem que dividir por 1.000 para te saber quantos quilogramas tem ali. Então, olha só, tu tem 3 zeros no denominador. Então, tu vai escrever o 1.333, o número que está no numerador, e tem 1, 2, 3 zeros. Então, tu vai colocar 1, 2, 3 casas após a vírgula, tá? Então, vai dar 1,333 quilogramas. Assim, nós calculamos a parte de um inteiro, ou uma fração de um inteiro, ok? Agora, pessoal, na sequência, nós vamos resolver algumas questões de concurso. Então, aqui, ó, esta primeira questão, agora é do ano de 2020. O círculo a seguir está dividido em 3 setores. Observe.
nós temos aqui um setor X, 1/3 e 1/4. Nessa situação, a fração que corresponde ao setor marcado com X é igual a. Então, observe o seguinte, ó. Como é que eu vou resolver isso daqui? Olha só, vamos pensar aqui. Deixa o professor aproximar mais aqui. Tá, vamos ver aqui. Isso. Ó, o professor vai aproximar aqui para ficar melhor da gente entender. Então, nós temos essa parte, X. Tá? Mais 1/3. Ó, 1/3. Mais esse 1/4. Tudo isso daqui tem que dar 1/2, ok? Mas aí vai dar uma equação, certo, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Seguinte, ó. Esse é o jeito mais tradicional que os professores costumam usar para te descobrir esse 1/3, o X ali, ok? O que o professor vai te ensinar? Vou te ensinar um macete. Olha só. Tu vai pegar e vai somar 1/3 mais 1/4. Como é que faço isso? Ó, 1/4. Opa, escrevi 1/4 primeiro, né? Mas tanto faz, 1/4 mais 1/3, 1/3 mais 1/4 dá a mesma coisa. Eu vou somar eles. Como é que eu somo frações, professor? Da seguinte forma, ó, gurizada. Multiplico os numeradores. Ou melhor, os denominadores, desculpa. Os denominadores. 4 vezes 3, 12. Ok? E agora? Agora, começando pela primeira fração, ó, faço 1 vezes o 3. Multiplico em x. 1 vezes 3, 3. Depois, eu faço, ó, multiplicando em x, 4 vezes 1, 4. Eu estou somando as duas frações, então eu vou fazer mais. Ó, 3 mais 4, 7/12. Tá, professor? E agora? Agora que te liga na dica. Ó, vamos voltar aqui, ó. Tudo isso vai dar 1/2. Ó, o x mais 1/3 mais 1/4 dá 1/2. Este 1/2 aqui, ó, se eu estou dividindo, se o meu denominador é 12, então o meu círculo eu vou dividir em 12 partes, ok? Quanto a se eu tenho um inteiro, todas as partes desse círculo são 12, ok? Olha só, tu me entendeu? O inteiro é, no caso aqui, o denominador 12/12. 12 dividido por 12 dá 1. Lembra? Esse traço aqui é divisão, ó. 12 dividido por 12 dá 1. Por que eu coloquei 12? Olha só, eu somei 1/4 mais 1/3, deu 7/12. Então, eu estou dividindo o meu inteiro em 12 partes diferentes, iguais. E agora, se o meu inteiro é 12/12, 12/12. Esse é o meu inteiro. Opa! Vamos ajustar aqui, ó. Então, eu peguei o meu círculo e dividi em 12 partes, tá? Considerei 12. Eu conheço essas partes aqui, ó. Certo? Aquelas partes que eu conheço. Que parte que falta aqui? É o x. Então, eu vou tirar desse 12/12, eu vou tirar 7/12. Ah, professor, tu não explicou ainda como é que diminui frações? É muito simples. Quando as frações são iguais, tu conserva o denominador, 12 menos 7, tchan, 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 tchan. Quanto é 12 menos 7? É 5. O professor fica esperando vocês responderem. 5/12, certo? Então, olha só, pessoal. Letra A, alternativa A, satisfaz a nossa questão. Ou seja, 5/12 é aquele x que a gente quer saber, ok? Eu sei que eu acabei trabalhando operações de frações, tá? Mas a gente acabou... É uma questão muito boa para a gente pensar em concurso, é muito simples, ok? O que o professor precisava indicar aqui para vocês? Que o inteiro, tá? Quando tu coloca o numerador e o denominador iguais, o mesmo número no numerador e no denominador, 12/12, dá o inteiro.
certo? Se tu conhece uma parte, ó, no caso, ó, 1/3 e 1/4, então tu soma 1/3 mais 1/4, que dá 7/12. Tu vai diminuir do inteiro o que tu conhece, e aí tu vai saber o quanto que é o x que tu não sabe. Ok? Vamos para a próxima questão. Essa questão é uma questão que eu adaptei ela. Eu peguei apenas uma parte dela. Um chefe de cozinha dispunha de um pacote de 2 quilos de farinha. Ó, 2 quilos de farinha. Dos quais 4/10 foram utilizados para fazer uma torta. Assim, considerando os dados apresentados, é correto afirmar que a quantidade de farinha que sobrou após a elaboração da torta foi superior a 1,1 quilos e inferior a 1,35 quilo, ok? Então, o que sobrou? Olha só, isso aqui, pessoal, que o professor quer trabalhar com vocês. Os 2 quilos foram divididos em 10 partes, tá? Quantas partes representam 2 quilos? 10. Então, 10 décimos representa o 2 quilos. Foram utilizados 4/10, então eu vou tirar desses 10 décimos 4/10, ok? Então, aqui, ó, 10 menos 4, 6, sobre 10. Então, eu quero... O que a questão está perguntando? Ó, quanto sobrou? E o que sobrou? 6/10 de 2 quilos. Mas a gente já viu, ó, 2 quilogramas. 1 quilograma tem 1.000 gramas. Então, 2 quilogramas tem 2.000 gramas. Então, a gente quer calcular quanto é 6/10 de 2.000. Ok? 6/10 de 2.000. Eu vou multiplicar, ó, vou fazer vezes, vou aproximar aqui um pouquinho mais. Vou fazer 6/10 vezes 2.000. Então, multiplica o 6 pelo 2.000, ó, 6 vezes 2.000, e o 10 vezes 1, que não aparece no denominador, é 1. Então, 10 vezes 1. Por que eu fiz isso? Por que tu fez isso, professor? Para que precisa fazer isso? Olha só, corta um zero com um zero. 6 vezes 2, 12. Aqueles 2 zeros, eu acrescento aqui. E acabou a conta. Viu como a matemática é fácil? Ela pode ser muito mais simples do que aparenta, certo? Então, ó, eu multiplico 6 vezes 2, 12. Aqueles 2 zeros que sobraram, eu acrescento ao resultado. Como aqui o denominador é 1 vezes 1, não precisa eu escrever. Acabou. Sobrou 1.200 gramas. 1.200 gramas, ó. Eu tenho que dividir por 1.000. Então, ó, são 1, 2, 3 zeros no denominador. Eu vou escrever o numerador, 1.200, e vou colocar 3 casas após a vírgula. Então, isso daqui, ó, desconsidero esses 2 zeros, vai dar 1,2 quilogramas. O que a questão dizia? Superior a 1,1 quilograma ou inferior a 3, e inferior, né, a 1,35 quilo. Resultado, 1,2. Então, a gente entende que a alternativa está correta. Ok? Vamos para a próxima questão. Aqui, ó, pessoal. Questão 2020. Pedro Henrique está com notas baixas em português. Matemática, ele está ótimo. Português, a coisa é difícil. Português é difícil, matemática é fácil. A última prova terá 56 questões. Eu sempre vou destacando as informações, tá? Para ser aprovado e passar de ano, para o ano seguinte, né? O desempenho de Pedro Henrique nesta prova deverá ser, no mínimo, 5/8.
qual o número de questões que ele deverá acertar nesta prova. Então, aqui, ó, pessoal, vou aproximar aqui um pouquinho mais, tá? Então, se ele precisa acertar 5/8 de 56 questões, então a gente vai calcular quanto é 5/8 de 56. Ou seja, vamos multiplicar 5/8 por 56, ó. Ok? Então, aqui, vou fazer 5 vezes 56, ó, 5 vezes 56, e 8 vezes 1, que é 8, né? 8 vezes 1, 8. 56 dividido por 8, dá para dividir, é mesmo. Quanto é 56 dividido por 8? Vai ser 7, certo? 56 dividido por 8 é 7. Aí eu multiplico, ó, 5 vezes 7, 35. O 8 é 1 vezes 1, dá 1. Então, 35. Qual deve ser o número mínimo de questões que ele tem que acertar? 35. Ok? Tranquilo? Vejam só, sempre que é possível fazer esta simplificação, aqui, ó, pessoal, a gente faz, tá? Facilita o cálculo. Tu ia fazer 5 vezes 56, ia dar 280, né? Dividido por 8, 35, ok? Então, a simplificação facilita os cálculos. Questão 2. Olha só, Fundatec 2020. Rogério está perfurando folhas para arquivar um fichário. Das 2.680 folhas, ele perfurou 1/8 delas. Quantas folhas ainda faltam para ser perfuradas? Aqui, pessoal, ó, que pega. Olha só, quantas faltam, tá? Ele já perfurou 1/8. Então, se o denominador é 8, o total, olha só, o total de folhas, tá? É dividido em uma fração com 8, denominador 8. Então, o total é 8 sobre 8. Se ele já perfurou 1/8 delas, então eu vou diminuir 1/8 desse total. 8 menos 1, 7. O denominador é 8, continua 8, ok? Então, para eu saber quantas folhas faltam para ser perfuradas, eu vou ter que calcular quanto é 7/8 de 2.680, ok? Então, se eu tenho um D, eu tenho uma multiplicação. Vou fazer, ó, 7 vezes 2.680 sobre 8 vezes 1, que o denominador é 1, 8, ok? 2.680 dá para dividir por 8? Vamos ver, ó. 2.600. Vou fazer aqui, ó. E 80 dividido por 8. 2 é menor que 8, não dá para dividir. 26 é maior, então dá. Vai dar por 3. 3 vezes 8, 24, sobra 2. Baixa o 8. Vai dar por 3. 3 vezes 8, 24. Sobra 4. Baixa o 0, dá por 5. 5 vezes 8, 40, resta 0. Então, posso simplificar, ó. 2.680 dividido por 8 vai dar 3.300, melhor, 335. Só que eu ainda tenho que multiplicar por 7, ó. 7 vezes 330. Opa, faltou ali! Que barbaridade. 7 vezes 335. Como é que eu faço esse cálculo aqui de uma maneira mais tranquila e mais rápida? Olha só. 7 vezes 5, 35. Vai o 3 ali. Depois, 7 vezes 3, 21. Mais 3, 24. Vai o 2 aqui. 7 vezes 3, 21. Mais 2, 23. Então,
faltam para serem calculadas 2.345 folhas. Se nós formos analisar as alternativas, que nós temos que analisar, a alternativa E é a alternativa correta. Ok? Para finalizar a nossa aula, pessoal, esta questão aqui, ó, é uma questão que cai bastante também, um tipo de questão que cai bastante em concursos envolvendo frações, tá? Vamos reformular a frase. É uma questão envolvendo frações que cai bastante em concursos. Um número racional pode ser representado na forma de uma dízima periódica ou razão entre dois números inteiros. Isso aqui é só blá, blá, blá para apavorar o concurseiro. Com o denominador não nulo, a representação na forma de fração irredutível do número decimal corresponde à denominada fração geratriz, ou seja, aquela fração que gerou o número decimal. Por exemplo, ó, se eu tenho 2/3, eu dividir o 2 pelo 3, eu vou obter esse número decimal aqui, tá? A questão pede qual é a fração geratriz desse número aqui, ó, certo? Então, olha só, vamos aproximar aqui para as nossas explicações. Eu tenho o número 2/3, ok? Esse número 2/3, se eu dividir o 2 pelo 3, vai dar 0,66 infinitamente 6, tá? Como é que eu posso representar uma fração geratriz? Ó, melhor, um número decimal periódico, 0,6 com uma barrinha em cima do 6. É o 0,66. Então, 2 dividido por 3, 2/3 é 0,6 infinitamente 6. Ok? Tá, mas como é que eu tenho esse 0,6 aqui e chego no 2/3? Seguinte, ó. Eu pego o período, que é o número que está repetindo, e faço ele de meu numerador. Quem vai ser o denominador? Se eu tenho o período 6, ou seja, o período 1, se somente o número 6 é o que está repetindo, é período 1. Então, eu vou colocar o 9 aqui uma vez. 6/9. Aí eu simplifico, ó, por 3. Isso vai dar 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. 2/3. Ok? Agora, meu camarada, temos esse número, 2,351, 351, 351. Quem é o período? É o 351. É ele que está repetindo. Só que eu tenho aquele 2, tem esse 2 inteiros aqui, ó. Então, eu vou pensar assim, ó. 2 inteiros, 351. 351 é o período que está repetindo. Tá? É o número que está repetindo, ok? Vou abrir esse número decimal. Como assim, professor? Ó, vou fazer 2 mais 0,351. Ok? 2 mais 0,351, porque eu tenho que transformar esse número decimal numa fração geratriz. O que eu vou fazer? Ó? Vamos nos atentar apenas ao número decimal. O 2 a gente vai deixar fora. 0,351. Eu vou escrever, olha só, o 351, que é o que está repetindo, tá? 351 é o período que está repetindo. Vou escrever ele no numerador. E no denominador, eu tenho um período que repete 3 algarismos. Então, eu vou escrever 3 noves. Está aqui a fração geratriz. Ok? Achei a fração geratriz desse número decimal aqui. Ok? E agora, volto para cá. Ó. Olha só. Vou pegar a fração geratriz e vou fazer mais 2. Então, ó, 2 mais 351 sobre 99. Opa, 999. Tá, professor, como é que eu faço esse cálculo? Tranquilo, gente. Ó. Tu bota um traço só,
999, ok? Aqui, tu multiplica em x, ó. 2 vezes 999, que vai dar 2.340. Opa, o professor confundiu aqui. Colhei errado. Minha gente, eu colhei errado. Que barbaridade. 2 vezes, eu estava estranhando mesmo. 2 vezes 999 vai dar 1.998. Mais, multiplica aqui, ó. Denominador é 1. 1 vezes 351, 351. Ok? 1.998 mais 351 vai dar 2.349, dividido por 999. Não tenho, ou tenho, não tem essa fração lá nas alternativas. O que eu faço? Olha só. Olha aqui, ó, pessoal. Vou somar esses algarismos aqui, ó. 2 mais 3, 5. Mais 4, 5 mais 4, 9. Mais 9 dá 18. Toda vez que eu somo os algarismos de um número, ó, 2 mais 3 mais 4 mais 9, e o resultado está na tabuada do 3, este número é divisível por 3, tá? Se a gente soma os algarismos de um número, 2, 3, 4, 9, o resultado dá 18. 18 está na tabuada do 3. Então, eu posso dividir, simplificar 2.349 por 3. E o resultado disso vai ser 783. Aqui tudo 9, eu posso dividir por 3. Dá 333. E agora eu vou olhar as alternativas. 783 sobre... Aqui, ó, alternativa B. 783 sobre 333. Resposta correta, ok? Esse tipo de questão, pessoal, é uma questão, um tipo de questão que cai bastante em provas de concurso. Já caiu em Enem, já caiu em provas de seleção. Então, é interessante que se saiba fazer esse tipo de questão. Então, pessoal, nós fizemos uma pequena revisão sobre números fracionários, sobre frações, o que é um número fracionário, como se calcula a parte de um número fracionário, como se compara números fracionários, e resolvemos algumas questões de concursos, tá? Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. É matemática básica na veia, tá? Matemática básica na veia. E eu peço que vocês se inscrevam na veia deste canal, tá? Se inscrevam nesse canal, ativem o sininho para receber notificações e curtam esse vídeo. A todos, muito obrigado, gratidão por quem ficou, principalmente por quem ficou até o final. Assistiu até o final. Esse vídeo, muito importante. Vamos seguir estudando, vamos seguir nos preparando. A todos, um abraço e até o